Tá, eu sei. Eu tô meio sumido, mas eu tenho um bom motivo, na verdade. Eu tava trabalhando como poucas vezes na minha vida nos últimos dias, porque eu tô basicamente gerenciando na minha escola uma ação do governo para doação de cestas básicas para as famílias afetadas pelo Covid-19. E agora, esse sábado, eu tenho uma ação com a CUFA RS, inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo, porque tu não faz ideia o quanto é legal ajudar pessoas e participar desse tipo de ação. E, claro, por mais que seja uma situação ruim, né, enfim, me trouxe alguma paz de espírito participar da ação que eu acabei participando nos últimos dias e ainda vou participar no sábado, sabe? É muito recompensador. Então eu te incentivo, tá, a tu ajudar qualquer instituição, é realmente muito legal. Então tá, vamos começar esses dois quadrinhos news com a notícia mais inusitada que eu tomei conhecimento nos últimos dias. A editora Tidal Wave vai publicar o Infamous Tiger King, uma graphic novel inspirada na série da Netflix. Sim, tu vai poder ver mais uma vez o Joe Exotic e, segundo a descrição do site, a ideia é que ele vai contar tanto um prelúdio para a série da Netflix quanto uma sequência. A previsão de lançamento nos Estados Unidos é do dia 24 de junho e vocês estão vendo aí na tela um preview, inclusive uma capa inspirada na última caçada de Kraven. Eu não posso deixar de perder isso, porque deve ser muito legal. Agora vamos falar de Graphic MSP. Temos a capa da 27ª publicação desse selo da Maurício de Souza, que se chama Penadinho Lar, sai em julho pela Panini, então mês que vem, em capa dura e capa cartonada. Como tu deve estar sabendo, essa é uma sequência, dá pra dizer assim, do Penadinho Vida, do Paulo Cumbim e da Cristina Eiko. Aliás, se tu quer saber um pouco mais sobre o selo Graphic MSP, eu, Peloto, o Mike e o Sidney Guzman fizemos uma live, que tá o link aqui em cima. É uma live bem legal, assim. E a minha expectativa pro quadrinho, ela é bem grande, porque eu gosto muito do Paulo e da Eiko. E eu espero que não surja mais uma polêmica, né, como aconteceu na primeira, que tu deve ter ouvido falar do desserviço à fé cristã que o Penadinho prestava. Cara, que bobagem, enfim. Agora vamos falar de vazamentos de ISBN. Sim, temos mais quadrinhos vazando no site de registro de livros, que é onde a gente acaba ficando sabendo primeiro das publicações. E tem uma lista bem interessante da Panini, ó. Dá uma olhada. Por exemplo, tem ali o Miles Morales e a Spider-Gwen do selo Marvel Teens da Panini, que tu ficou sabendo em primeira mão aqui no Dois Quadrinhos. E eu só tenho que te atualizar de uma coisa, na verdade, que faltou uma informação. Esses quadrinhos, eles vão ter um tamanho menor do que normal, sabe? Ele não vai ser um tamanho americano padrão. Então, talvez isso tenha ajudado a ter um valor, enfim, mais acessível pela Panini. Talvez eles tenham feito um reaproveitamento melhor do papel na gráfica, né, por conta do tamanho. Mas tenta ler, tá? Tanto o Miles quanto a Spider-Gwen são bem legais. Outro lançamento é o Flash Ano 1. E essa publicação eu já li e eu achei muito boa. Não chega a ser um novo clássico, nossa, mas é super divertido. Se tu curte o Barry Allen, tu vai adorar. E esse é um personagem que era importante ele ter esse ano 1, porque ele não tinha uma origem atualizada. O máximo que a gente viu foi no Renascimento do Flash, que a DC lançou, acho que lá em 2009, por aí. E essa HQ, ela tinha um problema cronológico, vamos dizer assim. Se tu não sabe, originalmente, o Barry Allen era basicamente um personagem que se inspirava nas histórias do Jay Garrick, né, o Flash anterior, e era um cara com uma visão muito positiva da vida, vamos dizer assim. Quando o Jeff Jones pegou e escreveu o Renascimento do Flash, ele alterou a cronologia do personagem e colocou todo aquele drama da mãe que acabou sendo assassinada, o problema do pai que foi preso. Então isso não existia. E aí ficava aquela coisa meio esquisita, sabe? Tipo, beleza. De repente o personagem ganhou um monte de traumas terríveis, mas ao mesmo tempo ele tinha uma visão super positiva da vida, sabe? Parece que não fechava muito bem. Então o Joshua Williamson, ele pegou nesse Flash ano 1 e procurou acertar isso. E eu acho que o recurso que ele usou foi bem inteligente, assim, para a origem do Flash Barry Allen fazer mais sentido. E um outro destaque dos vazamentos de futuros quadrinhos que a Panini vai publicar tem o Monstro do Pântano, Raízes do Terror. Isso é uma antologia de várias histórias curtas do Monstro do Pântano, com os mais diversos criadores. E o motivo de lançamento, eu acho que tu deve saber, em 2017. Tanto o Len Wein quanto o Bernie Wrightson, eles acabaram nos deixando, e eles são os criadores do personagem. E talvez o principal destaque dessa publicação seja a história do Tom King, especial do Monstro do Pântano, que ganhou o Eisner, inclusive. Peraí que eu tenho ela. Aqui, ó. Esse é um daqueles quadrinhos que foi bem difícil de conseguir,
porque simplesmente sumiu. Eu não li todo esse encadernado, tá? Porque são várias histórias curtas que foram publicadas em outros especiais da DC, mas eu li essa aqui e com certeza ela é o principal destaque, porque além de ter ganho o Eisner, é uma história maravilhosa do Tom King. Trata sobre o monstro do pântano levando um garoto no meio de um inverno extremamente complicado. Na prática, ele está protegendo esse garoto de uma espécie de monstro das neves, assim, é um monstro que está fazendo a humanidade enlouquecer, então ele precisa justamente salvar essa criança. É lindo, é poético, é melancólico, vai fazer tu refletir sobre um monte de coisa, sobre... Se eu falar sobre o que tu vai refletir, acho que é um pouquinho de spoiler, mas é um quadrinho que vale a pena, quando tu termina de ler, tu parar e pensar um pouco sobre ele. E pra terminar os vazamentos, tem o Decomposição, sim, o Deceased, que é um... Até deixa eu fazer uma retratação aqui nesse canal. Há 1 ou 2 anos, eu e os guris, a gente falou sobre essa HQ, a Decomposição, e a gente elegeu como o pior gibi do ano. A gente tinha lido só a primeira edição e resolvemos fazer um review, que eu não vejo problema, tá? Eu acho que a gente estava certo, a gente estava falando da primeira edição, então a gente odiou. Beleza, a gente não foi injusto, porque a proposta do vídeo era falar só sobre a primeira edição. Mas aí eu fui ler o resto, e o gibi é divertidíssimo, de verdade, assim, porque... Embora eu acho que a primeira edição é meio fraquinha, porque ela tem um monte de clichê, e aí tu tem o fato de que ela tá repetindo a ideia dos zumbis Marvel, o fato de que eles repetem certas ideias que são meio padrão das histórias da Liga. Nosso erro acho que foi levar a sério um gibi que é pra ser zoeira. Então fica aqui a retratação dos 2 quadrinhos, tá? A todos os inscritos que ficaram ofendidos com aquele vídeo, porque a gente foi muito xingado. E é isso, eu gostei da tradução da Panini, sabe? Decomposição, porque tem que ser deceased, né? Tem que ser tipo DC ali no começo, então ficou bem legal. E só pra terminar, deixa eu falar de mais 3 lançamentos que não estão exatamente nessa categoria de vazamentos de SBN, mas estão vindo por aí. Primeiro que essa semana a Panini prometeu que vai republicar toda a fase do Jeff Jones. Então tu pode aguardar que vai vir ainda Dia Mais Claro, Noite Mais Densa. Eles já colocaram de lançamento pro mês passado, na verdade, A Guerra dos Anéis, que é muito bom. Estão republicando os primeiros encadernados. Na verdade, o plano da editora era fazer uma grande sequência de lançamentos por conta dos 80 anos do Lanterna. Só que aí tu sabe o que aconteceu, né? E enfim, eles acabaram não conseguindo. Fora isso, a gente tem a pré-venda do Banana Fish, que é um mangá mega aguardado. E o Sin City sai agora num box pela editora Devir. Eu recomendo muito que tu leia Sin City, é um baita de um quadrinho do Frank Miller, divertidíssimo. Beleza, agora vamos falar da editora Conrad, que tem um novo gerente editorial, que é Cassius Medawar. Muito se especulou para onde o Cassius ia quando ele saiu da JBC, afinal, Cassius é um dos grandes profissionais do mercado de quadrinhos, e ele saiu da JBC no meio do ano passado. E agora a gente tem essa notícia de que ele foi para Conrad. Ele já tinha passado pela editora entre 2001 e 2003. E eu acho que isso é muito legal para o nosso mercado, porque a Conrad estava com poucas publicações nos últimos tempos. E já foi uma editora que, publicou Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, aquelas edições lindas de Sandman. Então agora ela deve ter um gás com a entrada do Cassius para aumentar o volume de publicações, o que acaba sendo bem legal para o nosso mercado de quadrinhos. Agora vamos falar de Prêmio Eisner 2020. Hoje à tarde foram divulgados os nominees, que seriam os indicados. O prêmio deveria acontecer esse ano na San Diego Comic Con entre os dias 23 e 26 de julho, na Califórnia, em San Diego, mas como tu está sabendo, a gente teve a questão do Covid, então provavelmente o anúncio dos vencedores deve ser online, porque a San Diego Comic Con vai fazer uma edição online em breve. Alguns destaques da lista, tá? Eu vou deixar ela aqui na descrição do vídeo, então tu pode olhar com calma, mas a gente teve com mais indicações a Image, com 16, em segundo lugar a Dark Horse, depois vem a Fantagraphics, a DC Comics e a Marvel, por último, vamos dizer assim, no top 5. Temos 2 brasileiros, pelo menos que eu observei aqui na lista, que estão indicados. Um deles é a Bilquis Evely, brasileira que trabalha com O Sonhar, e ela tem 2 indicações, uma para melhor série contínua e outra para melhor desenhista. E ela merece muito porque é absurdo o que essa mina faz, assim, sabe? Cara, ela com lápis bem fininho, ela cria composições
hiper complexas. E outro brasileiro que também tá ali na lista é o David Jesus Vignoli. Eu não sei, desculpa se eu acabei pronunciando o nome dele errado, mas ele tem um quadrinho chamado New World, pela Boom Studios, que trata sobre a descoberta das Américas. E, cara, que legal, sabe? Eu não sabia que ele era brasileiro. Quem me avisou isso foi o pessoal do Bolsa Nerd. Abraço, gente, obrigado pela informação. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma entrevista com o David para tu conhecer um pouco mais sobre ele. E eu tô muito curioso para ler o quadrinho, sabe? Eu não sabia que tinha um quadrinho sobre o descobrimento da América saindo nos Estados Unidos. Tipo, massa demais. Tem uma briga que eu tô muito curioso, sabe? Aqui em melhor série contínua tem o Immortal Hulk do Al Ewing contra o Demolidor do Chip Zdarsky. Qual será que vai ganhar? Ali ainda tem o Criminal do Brubaker e, enfim, outras... Até o próprio The Dreaming, né, da Bilkis. E para terminar esse programinha, a gente vai estrear um quadro que é a arte da semana. Então, todo 2 Quadrinhos News vai ter alguma arte. E essa que eu vou comentar hoje é pura nostalgia. O Rafael Sam, que é ilustrador brasileiro, ele fez uma recriação da galera do TV Cruz com aquele traço dele mais cartoon, assim, mais... Ele lembra muito o Scott Young, aquele desenhista bacana da Marvel. Se tu não conhece o TV Cruz, ele fez parte da minha infância, mas era um programa que passava no SBT, pelo menos eu assisti na época do SBT, no final dos anos 90 até o começo dos anos 2000. E ali eu conheci vários desenhos, tipo Aladdin, Pateta e Max, Doug Funny. Muito legal a reprodução do Rafael. Eu vou deixar o link pro trabalho dele aqui embaixo, porque no ano passado ele lançou um quadrinho chamado O Mundo Sombrio de Zé. Então tá, foi muito bom te ter por aqui, foi bom matar a saudade. Esse programa ficou um pouco maior do que normal, porque é muita informação. E aí, ainda acho que final de semana vai ter outro 2 Quadrinhos News, porque tem muita notícia e tem quadrinho que eu quero ler para fazer um comentário um pouco melhor. E foi muito bom te ter por aqui, tá bom? Se cuida aí e era isso.